Me apresento diante do teu altar, Jesus. Peço encarecidamente, Jesus, que teu Espírito Santo possa estar fluindo do alto dos céus, enchendo esse vaso, evangelista Walter, os poderes espirituais, Jesus. Palavra rema, Jesus, para os nossos corações. Palavras de direcionamento, Jesus, para uma vida de luz, de paz, de prosperidade. Use-o, Jesus. Que este vaso possa estar transbordando da tua majestade, do teu carinho e principalmente do teu amor. É que eu te peço, em nome de Jesus. Peço para você. Graças e paz, queridos. Amém? Amém. Amém. Deus. É uma honra estar aqui nessa noite, primeiro dia da campanha de cura. Todos nós precisamos, né? A gente sabe que a cura e a libertação ela é um processo da nossa vida durante toda a caminhada cristã. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente em você essa noite. Glória a Deus, aleluia. De repente não é nem o que você escreveu ali, mas é o que você realmente está precisando. Eu gostaria de... Eu já estava aberto a palavra. Corta o dedo. Isso, obrigado. Primeiro dia de campanha, então a gente vai começar com as lamentações. Quem que gosta de se lamentar aí? Tem um monte de chorão, né? Porque até o final do culto você confessa tudo. A palavra de Deus diz assim, Lamentações 3, versículo 22 e 23 apenas que eu vou ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Amém? Amém? Mais uma vez, feche teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, eu não posso e nem quero fazer isso aqui sem você. Por isso eu preciso de Ti nesse lugar, para que essa palavra seja vivificada, Pai, no coração de cada um, para que não seja simplesmente uma palavra de conhecimento, de sabedoria humana, mas que venha ser a manifestação do Teu Espírito e poder, porque a Tua palavra é viva, eficaz, e separa a alma e espírito junto e medula, Senhor. Por isso, Pai, nos confronta com a Tua palavra, nos traz um local de arrependimento, porque quando nós chegamos a um lugar de arrependimento, Senhor, que as mudanças vêm para a nossa vida. Por isso, Deus, em nome de Jesus, para a gente deixar aquilo que a gente não quer mais, para a gente tomar posse daquilo que a gente quer, a gente precisa se arrepender e mudar as nossas atitudes. Por isso, toma a nossa vida em Tuas mãos, é que eu te peço, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, tem alguma coisa que está querendo prejudicar? Se for aqueles crentes pentecostal chiita, ia falar que o inimigo está furioso. Isso, ó, deu o Rivotril, pronto, acabou. Já tomou o Rivotril, ficou calmo o inimigo. Já foi falado essa noite, e essa é uma grande dificuldade nossa, que a gente não consegue entender e perceber em Deus. A pastora chegou a falar daquilo que você quer esquecer, daquilo que você quer abrir mão. E eu tenho falado isso constantemente, que Deus é um Deus que aparentemente Ele tem uma memória muito curta para os nossos pecados. Só que a gente aqui não tem. A gente tem uma memória muito boa para gravar os nossos pecados e principalmente o pecado dos irmãos. Enquanto Deus, Ele tem novas oportunidades para você. Essa palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Essa palavra misericórdia, eu acho interessante que no Antigo Testamento, a palavra misericórdia usada no hebraico era haran, quer dizer ventre.
Então, quando a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, estão dizendo que o Senhor diariamente, Ele te pega, coloca dentro de um ventre, como se Ele fosse uma mulher grávida, e Ele te dá toda a provisão necessária. Ele cuida de você. Então Ele pega você, te coloca no ventre, e Ele faz isso a cada manhã. Glória a Deus! A cada manhã Ele coloca você para dentro dele, e Ele cuida de você. A gente precisa crer nessa palavra. E é interessante que, por mais que você seja um gastador de misericórdia, imagina você ser um cara muito rico, milionário, bilionário, que você gasta dinheiro, aí você olha na tua conta, o dinheiro está lá ainda. É assim são as misericórdias do Senhor. Ele está o tempo todo pronto para te dar um novo começo. E a gente precisa entender isso, porque Deus, Ele é um Deus de recomeço. Quando as coisas não deram certo, Ele chamou Noé e recomeçou. Depois, quando não deu certo, Ele chamou Abraão, e depois Ele chamou Moisés, até chegar Jesus. E os recomeços, queridos, eles são contínuos. Só que para a gente, muitas vezes, recomeçar é algo dolorido. A gente não está disposto a recomeçar. A gente não está disposto a tentar mais uma vez. Mas a gente precisa alinhar a nossa sabedoria com a sabedoria de Deus. Se Ele é um Deus que recomeça, nós temos que estar prontos para o novo. Nós temos que estar prontos para uma nova oportunidade que Ele nos dá diariamente. De repente você fala assim: ah, mas eu cometi tal pecado. Se você se arrepender, Ele te perdoa e você tem uma nova oportunidade para começar uma nova história. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Eu vou pegar o exemplo de um irmão nosso, porque a palavra de Deus diz em Romanos 15:4 que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, para que com a consolação das Escrituras nós sejamos, a nossa esperança aumente. Então, quando você lê a Bíblia e você lê tudo aquilo que aqueles camaradas passaram, é exatamente para que servir de lição para você, para ter esperança. Porque se Deus não falhou com Noé, Deus não falhou com Davi, não falhou com Moisés, não falhou com Paulo, com Pedro, por que na tua vez Ele vai falhar? Ele olhou para você e falou assim: não, agora deu ruim, não estou afim. Ou então, igual aquela desculpa que o funcionário dá, esqueci. Você acha que com você Deus vai fazer isso? Se com todo mundo Ele acertou, só que muitas das vezes a gente é que está atrapalhando o agir de Deus. Deus está doidinho para te abençoar, e a gente está doidinho para fugir, e a gente não recebe a bênção. A gente vem para a campanha, a gente coloca ali a nossa petição, mas a gente não cumpre os princípios da palavra de Deus. Então é importante a gente andar alinhado com a palavra. É interessante que a ciência ela fala que nós somos a repetição daquilo que nós fazemos. Exemplo, se todo dia, se eu, por exemplo, pastor Valdemárcio, que está magrinho, ele for lá fazer um dia de musculação hoje, vai fazer 5 horas de musculação. Se ele olhar no espelho depois, ele vai estar a mesma coisa. Mas se ele ficar um ano, está ruim o microfone? Melhorou? Se ele ficar um ano fazendo atividade física, como é que vai ficar o corpo dele? Então, nós somos a repetição daquilo que nós fazemos. Imagina se você é um crente que decidiu viver diariamente em obediência à palavra de Deus, alinhado à palavra de Deus. O que você acha que você vai colher daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos? Porque nós somos a repetição daquilo que fazemos. A palavra de Deus diz que a gente não pode colher aquilo que a gente não semeou. Às vezes tem um pessoal que chega: ah, irmão, ora por mim, me abençoa aí para ter uma vida próspera. Eu falei: cara, se você não cumprir o princípio, eu não sou feiticeiro. Tem gente que acha que é macumbeiro, gosta. Vem aqui, abençoa a minha vida. Não, o cara não cumpre o princípio, ele quer ter a vida abençoada como? E é interessante, ontem a gente estava conversando lá no trabalho da minha esposa, que Deus, Ele olha para a gente como filhos, e muitas das vezes nós somos crianças, e Ele dá para a gente exatamente aquilo que a gente precisa. Eu
lembro quando eu era garoto, eu não gostava de comer algumas coisas, mas meu pai me pegava quase na pancada se eu não comesse. Eu tinha que comer aquilo que ele botou. Eu gostava de comer o bife, o macarrão, mas o tal do negocinho verde que botava lá da salada eu não gostava. E ele falou: irmão, vai comer, porque é bom para você. Não é aquilo que você quer, é aquilo que é bom para você. E Deus faz isso com a gente. Às vezes você está querendo um filé mignon, e Deus fala: não, filho, você não está entendendo, não. Você está precisando comer brócolis. Vai comer a arvorezinha por enquanto. Vou te dar a moral, se você se comportar, vou jogar um alho em cima, para ficar mais gostoso. Mas vai comer. Então a gente precisa entender isso, que Deus nem sempre vai dar aquilo que a gente quer. Às vezes você está pedindo uma coisa, né? Lembra que o Tiago falou: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pediu mal, não recebeu, campeão. E outra coisa que a gente precisa entender é que a nossa vida, ela é cíclica. Por que ela é cíclica? Ela está sempre recomeçando. Você hoje está em cima, amanhã você está embaixo, depois você está em cima de novo. Então a vida, ela é feita de vários recomeços, e a gente precisa estar pronto para recomeçar. E Deus nos trouxe aqui essa noite. Se a gente pegar o exemplo de Pedro, por exemplo, em Lucas 5, não precisa nem abrir não, eu só falar rapidinho. Lucas 5, 10, vocês conhecem o texto. Se você não conhecer, depois eu te dou a oportunidade de aceitar Jesus no final do culto, porque isso aí todo mundo conhece. O chamado de Pedro, vocês sabem que Jesus foi pregar no barco de Pedro. Pediu para o Pedro licença, você foi lá no barco, pregou, e aí Pedro não tinha pego nada, né, pescado nada aquela noite, e ele mandou Pedro de novo para a água. Chegou lá, ele falou: olha, joga da rede do outro lado, que vai dar para o céu. Jogou, encheu de peixe. A Bíblia diz que rompiam-se as redes, tamanha era a quantidade de peixe. E aí quando Pedro se viu na frente de Jesus, Deus faz isso conosco. Quando a gente é confrontado pela santidade de Deus, o nosso pecado aparece. E aí Pedro já fala: olha, eu sou um pecador, afaste de mim. E Jesus naquele momento faz uma promessa para Pedro, que é o chamado dele. Fala assim: olha, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Essa era a promessa de Jesus. E eu quero que você pense agora: qual foi a promessa, qual foi o chamado que Jesus tem para você? Porque de repente hoje você se encontra numa condição que você fala assim: não vai mais acontecer, não vai mais se cumprir na minha vida, a minha dor está muito grande, a minha dificuldade está grande. Você vai ver que Pedro também passou dificuldade. Você conhece a história dele. Pedro era um cara que era 880. Tinha hora que ele dava bola dentro, bola fora. No mesmo capítulo ele dava dois. Ele chegava e falava que Jesus era o Cristo, depois ele pedia para Jesus não morrer, Jesus chamava ele de Satanás. E Pedro era um cara de altos e baixos. E Pedro se achava muito, porque ele falou: olha, Senhor, ainda que todo mundo te abandone, eu nunca vou te abandonar. E esse foi um dos grandes pecados de Pedro. Mas em Lucas 22 está escrito que é o único evangelho que está escrito isso, que Jesus, quando ele está saindo possivelmente para o julgamento dele, ele chega a cruzar o olhar com Pedro. E aí o Pedro nega pela terceira vez, e o galo canta naquela hora, e a Bíblia diz que ele saiu chorando amargamente. Você imagina um cara que era um dos caras mais próximos de Jesus? Você imagina um camarada que achava que era muito mais do que ele não era, e ele errou feio, ele negou Jesus. E no texto lá em Marcos, quando Jesus ressuscita, está escrito que ele diz assim: chame os discípulos e a Pedro. Eu já vi muito pregador falando que porque Pedro era um cara especial, diferenciado, por isso que Jesus chamou somente o nome dele. Eu tenho uma outra teoria. Eu creio que Pedro já não se achava mais parte do clube. Eu acho que Pedro já falou assim: cara, depois dessa que eu fiz, para mim agora acabou, não tem mais jeito. Então acho que se Jesus não chamasse o nome dele, eu acho que ele fala assim: eu não sou mais dessa turma aí. Glória a Deus, aleluia. E aí no Evangelho de João, lá no capítulo 21, olha como é que Deus faz. Como é que são as coisas de Deus? Evangelho de João, porque Pedro se desviou. Sabe que Pedro se desviou, né? Ele voltou a pescar. Qual era o chamado dele? Ser pescador de homem. Ele largou barco e rede, foi atrás de Jesus.
E aí quando Jesus morreu, ele traiu Jesus, ele fez o quê? Ele voltou a pescar. Ou seja, ele voltou, como o pastor vai falar, voltou para o Egito. Ele voltou a fazer aquilo que ele praticava antes de ter Jesus na vida dele. E Jesus, na beira da praia, pergunta para aquele pessoal que estava no barco e fala assim: já pegaram alguma coisa? E aí eles falam: não pegaram, não pegamos nada. E aí Jesus diz: então joga do lado direito. Do lado direito, você sabe, a mão direita de Deus, do lado direito de Deus é o lado da bênção. Então ele falou assim: joga do lado direito. E aí, quando ele jogou, veio aquela montoeira de peixe. E eles puxando aqueles peixes enormes. E João fala para Pedro: Pedro é o mestre. E Pedro era afoito, né? A Bíblia diz que ele estava até nu, sem roupa, não sei se era sem cabelo, não sei porque ele estava pescando nu. Aí você pergunta para ele depois. Eu sei que ele pulou do barco, não sei se ele saiu correndo na água, saiu nadando, mas eu sei que ele foi. E quando eles chegaram lá, Jesus já estava com um churrasco de peixe pronto, ele nem precisava dos caras pegar o peixe. Os peixes já estavam tudo lá. E sabe o que eu acho lindo em Jesus? Que é totalmente diferente da gente. Na hora que Pedro encontra Jesus, fala assim: o mestre, encontra face a face com o outro. Jesus vira para Pedro e fala assim: tá vendo, miserável? Eu não falei que tu ia me negar 3 vezes? Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? E ele falou: amo. Então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, eu sabia que você errava, mas aquilo que eu te prometi lá atrás ainda está de pé, porque a minha misericórdia é renovada a cada manhã. Eu não importo mais com o que você fez ontem. Vamos voltar para a nossa história. A gente tem uma história a ser cumprida. Não se importe com o que você fez ontem, porque Deus é misericordioso. Lembra, ele te perdoa. E o papel do inimigo é exatamente botar na tua cabeça o seguinte: você não é digno. Eu sempre falo aqui na igreja: e você não é, e eu não sou. Por isso que é pela graça. Graça é um favor não merecido. Então a graça de Deus, é pela misericórdia de Deus que a gente tem novas oportunidades. Agora imagina, ele perguntou 3 vezes, você conhece a história também. Na 3ª vez Pedro chora, porque naquele momento realmente ele foi confrontado, corrigido, ele sentiu a sua miséria, aquele camarada que achava que era o cara, porque também a misericórdia é isso, é a miséria do homem. É você, essa palavra misericórdia coloca um homem num local de miséria, um local de total dependência de Deus. Então naquela hora ele sente quão ruim ele era e quão Deus era bondoso. E aí o que acontece? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Jesus já tinha subido aos céus, o Espírito Santo vem, e o pessoal começou a falar em outras línguas. E aí aquele povo que estava lá começou a falar que eles estavam bêbados. E esse camarada chamado Pedro, ele pediu a palavra, pregou, e naquele dia 3.000 almas se converteram. 3.000 almas. Um cara que tinha acabado de negar Jesus. Sabe que às vezes você não chega no lugar que Deus tem para você porque você mesmo não consegue se perdoar por aquilo que você fez. Você acha que Deus não tem amor suficiente para te perdoar, e eu vou te dizer, Ele tem, porque Ele é bom. A Bíblia diz que Ele é bom. O salmista fala: Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Tudo de ruim que acontece com a gente pode ser até permissão dele, mas não vem dele, é o que diz a Bíblia. Nada de mal vem de Deus. Ele permite até que o inimigo te toque, mas para que você seja aperfeiçoado, é o que diz em Tiago. Quando você passar pela provação, você tem que... É engraçado isso, né? Eu imagino o crente passando na prova, dando glória a Deus. Fala assim: graças a Deus, porque diz lá: bem-aventurado é o homem que está passando por provação, porque quando você passa por ela, você vai receber a coroa. Então, cara, é fidelidade. É fidelidade. E eu quero falar para vocês essa noite: vale a pena recomeçar. Eu não sei como é que começou a tua história, mas Ele sabe. E a promessa que Ele fez para você ainda está de pé. Ainda está de pé.
Ah, mas já passaram 30 anos, 20 anos, eu era uma bênção, hoje eu quase não faço nada. Ainda está de pé. Glória a Deus. E eu queria falar rapidamente alguns benefícios de você recomeçar. É muito rápido. Aleluia. Primeiro, por que nós devemos recomeçar? Porque você não vai precisar mais cometer os mesmos erros. Você não precisa. Se você quiser, não sei se vocês viram, tem um desenho que passava na televisão, o desenho dos Simpsons, que às vezes aparecia uma menina, ficava botando o dedo na tomada, tomava um choque, aí tirava, aí botava o dedo de novo, tomava choque, aí botava o dedo de novo, tomava choque. Você já viu esse desenho? Então, tipo, ela está vendo, ela toma um choque e continua botando o dedinho. Só que aquilo que a gente passa de prova, aquilo que a gente erra, irmão, é uma oportunidade de você recomeçar mais maduro, com mais sabedoria, para que você não venha cometer o mesmo erro. É engraçado que em Atos 5, eles estavam mais uma vez sendo interrogados, agora os apóstolos sendo interrogados e pressionados pelos líderes religiosos. Só que dessa vez, Atos 5, 29, Pedro chega para aqueles camaradas e fala assim: mais importa para mim agradar a Deus do que aos homens. Aquele mesmo cara que na mesma situação negou Jesus, agora ele está abusado, porque ele sabia o erro que ele tinha cometido, e ele não cometeu o mesmo erro, cara. Será que você não está cometendo o mesmo erro que você sempre cometeu? Você está caindo sempre na mesma armadilha. Eu acho interessante que a gente é muito rápido para julgar. A gente olha para o irmão e fala assim: ó, tá vendo? Eu tinha problema com mulher, deu de novo, ó. Aí não tem jeito. Mas tu tem problema com dinheiro e continua com problema. Você tem problema com fofoca e continua com fofoca, com mentira. A gente só sabe apontar o do outro, cara, mas vê aquilo que você continua fazendo errado. O que você continua fazendo errado? Porque o recomeço é para te gerar experiência e sabedoria. Porque se você não aprender com o teu erro, cara, você não adquiriu sabedoria. Então esse é o benefício de você começar de novo. Segundo benefício, você vai perceber que por mais que você não seja perfeito, você se fortaleceu. Porque no segundo encontro que Jesus tem com os pescadores, a Bíblia diz que estava lotado de peixe. Só que lá em João, no 21:11, diz que a rede já não se rompia mais. No primeiro encontro a rede se rompeu. No segundo encontro a rede já não rompia mais. O que eu quero dizer, irmão, às vezes você se desviou, saiu do teu propósito e você fala: pô, não presta, não vale nada. Mas se você olhar para quem você era antes e para quem você é hoje, algo aconteceu, porque as redes não se rompem mais. E a Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, cara. Então, cara, por mais que você não seja perfeito, Deus está trabalhando na tua vida. Você cada dia está melhor e mais forte do que ontem, porque cada dia você está mais parecido com Ele. Glória a Deus. O terceiro benefício de você recomeçar, porque quando as coisas saírem do controle, do seu controle, você já não vai temer mais, porque você já conhece o Deus que você serve. Aleluia. Amém. Quando aqueles camaradas estavam no barco, Jesus estava dormindo, né? Tempestade, vocês conhecem a história. E aí, pô, a gente vai perecer. Jesus vai lá, levanta, acabou a tempestade. Eu garanto a vocês que se tivesse uma outra tempestade com Jesus no barco, ninguém mais ia ter medo. Mas é Jesus, como que dá uma nova experiência, na outra tempestade ele não estava no barco, ele veio andando na água. Porque ele queria dar uma nova lição. A cada dia com Jesus você aprende uma nova lição, cara. Quando você passa na primeira, a Bíblia diz que é de fé em fé, é de glória em glória, é uma escada, é um degrau. Cada dia você vai crescendo mais. Aleluia! Só que se você não passa na primeira série, cara, tu não vai chegar na segunda. É igual videogame, mas jovem vão entender. Se você não passar, você não pode começar na última fase. Você vai ter que passar para a primeira para chegar na segunda. Então a vida com Jesus é assim, cada dia a gente vai crescendo. Você precisa entender e ter essa experiência, porque esses mesmos apóstolos que fugiram quando Jesus foi pego lá no Getsemane, lá em Atos 5, mais uma vez,
Os camaradas foram presos. O anjo aparece, solta os caras da prisão e o anjo dá uma ordem, continua pregando. O que eles fizeram? Continuavam pregando o evangelho. Eles não estavam nem aí se iam ser presos ou não, porque eles sabiam que se fosse, Deus ia dar a providência. Aleluia. Uma coisa que eu tenho falado para o grupo de estudo que está com a gente na sexta-feira é: quando você anda pelo teu propósito, quando você anda pela tua missão, Deus, Ele te dá livramento. Glória a Deus. Mas quando você só anda pelo livramento, você sai da tua missão. Tem gente que só vem buscar livramento, está fora da missão. Mas quando você está na missão, Ele dá livramento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo para eles, eu fico doido de ver o apóstolo Paulo pregando, preso. E aí o cara começa a louvar. Daqui a pouco tem um terremoto, o terremoto que não quebra nada, só arrebenta as correntes e abre a porta. Se eu fosse Paulo, eu estava muito longe. E aí quando o carcereiro ia se matar, Paulo estava lá dentro. Não se mata não, a gente está aqui, a gente não fugiu não. Porque senão aquele cara teria que dar conta da vida deles perante o imperador. Então, cara, como se fosse a gente, poxa, mas soltou a corrente, agora eu vou sair correndo. Mas Paulo sabia que ele estava ali, ele tinha uma vida, uma família para poder apresentar Jesus e transformar a vida daquela pessoa. Porque quando você está na tua missão, aquele cara chegou para ele e falou assim: o que eu faço para me salvar? Que Deus é esse, cara, que solta vocês e vocês nem tem medo, vocês não fogem? E ele fala assim: crê em Jesus e tu e tua casa será salva. A Bíblia diz que o cara foi batizado, a família dele foi batizada. E glória a Deus, todo mundo foi salvo, cara. Vive pela tua missão. Deus, Ele é fiel, Ele vai dar misericórdia, Ele vai dar a providência. A quarta coisa que a gente aprende quando a gente começa é que você vai conhecer a fidelidade de Deus. A gente fala muito, né? Muito no nosso grupo da igreja: Deus é fiel, Deus é fiel. Mas você tem essa experiência realmente que Deus é fiel com você? É importante você ter essa experiência. Você já teve algo que você nunca achou que fosse conseguir, mas Ele prometeu, você achou que fosse loucura, e Ele foi feito, cara. Sabe o que quer dizer que Deus é fiel? Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Ele só depende de você se colocar na posição mais uma vez. É que eu vejo a gente pensando, por exemplo, imagina ali, quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: te amo, então apacenta minhas ovelhas. Ele fala: não vou. Jesus estava ali pronto para cumprir a promessa, mas o camarada não queria. Às vezes a gente fala que Deus é fiel, mas a gente não coopera com Deus. A gente não faz a nossa parte com Deus. Cara, eu acho que se você, não sei se você já teve essa experiência, mas quando você recomeça com Jesus, a impressão que eu tenho é que parece que Ele continua parado no mesmo lugar que você abandonou Ele, esperando você voltar para começar dali. Glória a Deus. Porque você abandona Ele, mas Ele não te abandona, cara. Ele continua esperando. Ele continua te esperando para continuar a caminhada. E o quinto ponto, queridos, é que a gente consegue chegar em níveis mais altos quando a gente recomeça. Porque em Atos 5, vocês devem saber a história que lá em Marcos 9 tinha um menino endemoniado e o pai foi procurar os discípulos de Jesus. Ninguém conseguiu expulsar o demônio. Teve que Jesus ir lá expulsar. E aqueles próprios discípulos falaram assim: poxa, Jesus, mas por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus explica: olha, essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Uma coisa importante, irmão, não tinha a ver com a mensagem, mas eu lembrei aqui agora: quando algo sai errado, Deus, Ele não é mentiroso, a palavra dele é sempre verdadeira. Mas quando você está debaixo de uma palavra de Deus e essa palavra não se cumpre, dica, volte para Ele e pergunte. Aleluia. Porque Jesus tinha falado: eu dou autoridade para vocês expulsarem demônios. E aí não expulsou o demônio daquele menino. O que os caras fizeram? Jesus, por que a gente não expulsou? Porque falta jejum e oração. A revelação ela foi ampliada. Quando você volta para Jesus, Ele te dá mais. Porque Ele esconde as coisas não de você, mas Ele esconde para você procurar. É para você buscar. Então é para você ir atrás.
E aí vai aumentando a revelação. E cada vez que você volta para Jesus, mais a revelação é ampliada, cara. E aí eu estava falando, né? Que esses caras que não conseguiam expulsar demônio de um menino, em Atos 5, 15 e 16, a Bíblia diz que o Pedro andava e o pessoal botava os doentes em maquinha, em cama, e na hora que Pedro passava, a sombra dele ia curando os enfermos, ia expulsando o demônio. Aquele mesmo cara que não conseguiu expulsar o demônio de uma criança. Agora a sombra, ele passava, a sombra dele liberava a cura. A sombra dele liberava a libertação. Porque ele recomeçou, cara. O nosso erro é que a gente não recomeça. Qualquer dificuldade a gente desiste. A gente para. Se Deus te dá uma palavra e algo parece que aconteceu errado, em vez de você voltar para Jesus e falar assim, ah, não dá mais, vou pegar a palavra da pastora, não, acabou para mim, não vou mais. Tenha coragem de recomeçar. E eu queria falar para vocês, para finalizar, que eu já vou concluir. Não existe fórmula de sucesso. Você quer uma fórmula de sucesso para a tua vida, para receber cura, libertação, né? Ou qualquer coisa, prosperidade, eu vou te dar uma, eu já ensinei essa na escola bíblica, mas vou ensinar para todos. Se quiser, anota, isso é muito importante para você. Fórmula para o sucesso é só você parar de fazer um monte de coisa que não está escrito e começar a praticar aquilo que está escrito. Glória a Deus! Essa é a fórmula de sucesso para a tua vida. Porque quando você anda alinhado em obediência com a palavra de Deus, a tua vida, tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir. Aleluia! Tudo. Essa é a coisa mais importante para você ser uma pessoa curada, para você ser uma pessoa liberta. Você tem que estar cheia da palavra de Deus. E o estar cheio não é cheio aqui, é cheio aqui, na prática, no dia a dia, na caminhada. Olha o que Tiago fala, Tiago 1:21. Que nós temos que rejeitar toda imundícia, malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada. Ou seja, a gente recebe com mansidão, a qual pode salvar as nossas almas. Essa palavra salvar não tem o sentido de salvação como a gente conhece. Na verdade, no grego, essa palavra salvar quer dizer sozo, que quer dizer cura. O que ele está falando é que a palavra de Deus, quando a gente acolhe com mansidão em nós, ela provoca cura. Glória a Deus! Você quer ser curado? Acolha a palavra. Deus! Acolha a palavra. E viva por essa palavra. Porque ele diz, e sedes cumpridores, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Quando você não cumpre aquilo que você diz que acredita, você simplesmente está se enganando. Você não está enganando a mim, nem ao pastor. Você está enganando você mesmo. Mateus 13:15, lá na parábola do semeador, Jesus ele fala para os discípulos: o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Olha que interessante, ele diz: e compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. O que ele está falando? Sabe o que impossibilita de você receber uma cura? Dureza de coração. A pastora falou, vai dar um coração novo. Às vezes você está pedindo por bênção. Você tinha que pedir para Jesus um coração novo, para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Aleluia! Já Glória fica na a Deus! palavra, cara. Às vezes a gente se magoa com alguém, fica feridinho. Sabe o que acontece? O teu coração ele endurece. Você acha que não, isso é uma defesa tua. Ele começa a endurecer. Um perdão não liberado, ele começa a endurecer. Aí o irmãozinho fala mal de você, ele começa a endurecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele permanece fiel, mas nós não. Então, se eu errar com Deus, ele continua fiel e está pronto para cumprir o meu destino. Mas se o irmão me fere, eu não sou fiel com o irmão, e aí eu quero que ele seja destruído. É assim que a gente faz. Então, cara, todo perdão não liberado, toda mágoa, isso vai criando em você casca.
E aí a palavra de Deus que deveria entrar no teu coração, ela começa a bater e não entra. Porque ele diz, as pessoas ouvem, mas não escutam. De repente você está aqui agora, está ouvindo. Aí você está pensando no Zap, no Instagram, está pensando nas contas que você tem para pagar. Quando teu filho de repente não chegou em casa. Coração duro, cara. A palavra não entra, não tem cura, meu irmão. Ó, não tem. Pode orar, fazer o que for, não tem. Porque o que cura é a palavra de Deus, cara. Aleluia, glória a Deus. Deixa o teu coração quebrantado. Deixa Deus tratar esse coração. Se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade, mas me fez mal, cara, pensa o seguinte: do mesmo jeito que você foi ignorante um dia e Jesus te encontrou, Ele também quer encontrar aquela pessoa. Porque a palavra de Deus diz que Ele quer que todos se salvem, cara. A gente sabe que nem todos vão ser salvos, mas o coração de Deus quer que todos sejam salvos. Então aquele que te fez mal, Jesus ama, cara. Ele não ama só você. Não se sinta a coisa mais especial do mundo, a última Coca-Cola do deserto. A gente é só mais um. Mas a gente é só mais um, que para Ele diz que tem o nome escrito na palma da mão dele, cara. Você é especial para Ele. Mas aquela pessoa que te fez mal também é especial para Ele. Pede a Deus que me dá um coração novo. Olha, muitas bênçãos. A gente pensa que isso que é coisa de doutrina gospel, essas coisas. Cara, não, é bênçãos são retidas, não, cara, é bênçãos são retidas mesmo. Por causa de falta de perdão, por causa de dureza de coração. Cara, você vem para o culto, como a irmã orou no começo, o culto é bom, não é bom? Cara, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz transformação, pura libertação para a nossa vida. Venha com o coração disponível, aberto, a ouvir, medita na palavra. O salmista diz: bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela no dia e de noite. Não é só ler, é meditar. Senhor, como é que é isso? Como é que eu pratico isso? Como é que eu posso botar isso em prática? A gente precisa colocar no nosso coração uma disposição de fazer aquilo que Deus diz que é o certo, cara. Porque isso traz bênção para a nossa vida. Quando essa palavra sozo que diz curar, que é a palavra que foi utilizada para escrever salvar, ela também está escrita assim: evitar dores. Quando você anda em obediência, você está evitando certas dores que você não precisaria passar. Aflição, irmão, todos nós vamos ter, todos. Mas quando você anda em obediência, muitas coisas que você sofre, você não vai precisar sofrer. Porque Deus, Ele pega aquilo, a nossa desobediência, para nos transformar o nosso coração. Às vezes você está apanhando, está no vale, está doendo. Mas por quê? Porque você está sendo ignorante. Você está sendo desobediente. E como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Ele vai usar aquilo ali para transformar o teu coração. Porque Ele quer você. É assim que Deus faz, cara. E para finalizar, eu gostaria de ler, volta para mim rapidinho, Mateus, Lucas 6,46. Lucas 6,46, eu vou terminar aqui. Pastor, depois vai ter alguma oração? Não? Só aviso, tá? Eu sei que vocês já escutaram esse texto sobre a casa firmada na rocha. Mas antes de eu ler, eu queria que você pensasse assim: o que você entende da casa na rocha? Às vezes os crentes têm essa mania de falar: não, minha casa está na rocha. Mas eu vou mostrar para vocês que muitos de vocês não entendem o que realmente esse versículo quer dizer. Lucas 6,46 diz assim: por que me chamar de Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, vocês estão me chamando de Senhor, mas não fazem aquilo que eu falo. Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Verso 48. Ele é semelhante ao homem que edificou uma casa. Olha como é que é diferente do texto de Mateus. Edificou uma casa, cavou bem fundo, pôs alicerces,
E vindo a enchente, bateu de ímpeto a correnteza naquela casa. E ela não pôde abalar, porque estava fundada. Ela estava alicerçada. O cara cavou um buraco e fez alicerces que chegavam até a parte dura, até a rocha. E aí no verso 49 diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, no qual bateu ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Sabe o que é interessante? Não é que o cara construiu uma casa sobre a rocha, igual a gente pensa na nossa cabeça. Tinha uma rocha, o cara botou uma casa assim, não é isso não. O que o texto está falando é que o primeiro, ele cavou profundo, quem tem um pouquinho de obra, sabe? Para colocar alicerces. Porque a terra tinha para os dois. Só que o primeiro botou alicerce e o segundo não botou. E é interessante que tanto para quem tem alicerce, quanto para quem não tem alicerce, a tempestade vem. Porque Jesus falou que a chuva e o sol vêm para justos, injustos, bons e maus. Então todo mundo vai passar. Só que quem é o prudente? É aquele que observa as palavras e pratica. E quem é esse? É aquele que cava profundo. É aquele que busca a profundidade do conhecimento de Deus. Quando você busca a profundidade, você vai se enraizando. O crente é tudo diferente, cara, o reino de Deus. Você tem que crescer para baixo. Você tem que ser raiz. Às vezes a gente está preocupado muito com o fruto, que a Bíblia diz que o fruto glorifica a Deus, amém, e glorifica mesmo. Mas mesmo você dando fruto, se tua raiz for rasa, você está arriscado a soprar um vento, e você sendo frutífero vai ser arrancado. Você precisa se enraizar, cara. Você precisa pegar isso aqui, você precisa comer isso aqui, você precisa viver isso aqui. Não é você que prega, não vou estudar para pregar, não, meu irmão. Isso aqui é estilo de vida. É você olhar e falar assim, cara, pô, Jesus mandou fazer isso aqui é difícil, hein? Senhor, me ajuda, mas eu quero fazer. Eu quero obedecer, eu quero ser transformado. Porque a palavra de Deus diz que de glória em glória nós somos transformados à imagem e semelhança dele, cara. De glória em glória, a gente cada vez mais fica parecido com ele. Hoje a gente sofre uma geração muito fraca, uma geração que desiste fácil. Por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz. E não é raiz que essa eu estou na união em Cristo, agora eu saí, fui para Cristo em União, fui para a igreja do Juquinha. Não tem raiz com Jesus, porque não tem a palavra na sua vida. Você quer ser curado, filho? Mergulha na palavra. Vive a palavra. Porque a palavra te ensina a adorar, a palavra te ensina a se humilhar, a palavra te ensina a orar. Está tudo escrito, cara. Se você parar de menos, eu acho, e começar a praticar aquilo que está escrito, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser salvo, você vai ser luz. As pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, eu quero esse Jesus que você serve. Porque o Jesus que aquele cara serve, eu não quero nunca, aquele cara ali só passa, é mentiroso, caloteiro, fofoqueiro. Que Jesus é esse? Eu não quero Jesus não, é melhor ficar na minha. E a gente fica queimando o filme de Jesus, porque as pessoas acham que não estou na época da graça. Irmão, está escrito, aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, se você se diz cristão, sai fora do pecado, mano. Sai fora do pecado. Não é porque você está na graça. A graça é, me arrependi, ele perdoa. Mas sem arrependimento, irmão, não tem graça. Não tem misericórdia. Porque a primeira palavra que aqueles apóstolos falaram, e a primeira palavra que Jesus pregava era, arrependa-se. Você quer ser curado? Hoje é o primeiro dia. Vamos nos colocar de pé. Quer ser curado? Então, arrependa-se. Arrependa-se. Deus, em nome de Jesus, Pai Santo e Poderoso, nós temos certeza, Pai, que isso não foi um desejo do coração humano, não foi um desejo da pastora Lena de inventar uma campanha simplesmente para poder trazer pessoas, porque no ano passado eu já tinha falado que era uma vontade do Senhor, porque o que eu acho lindo em Ti, Jesus, é que toda vez que o Senhor nos cura, o Senhor cura nossas feridas, o Senhor acaba nos proporcionando que essas feridas nossas curadas sejam usadas para curar outras pessoas. Aleluia. Porque o Evangelho é muito maior do que nós. O Evangelho é muito maior do que a nossa vida.
A gente se sente especial porque a gente é tocado e atingido pelo amor de Jesus. Mas isso não para em você, isso tem que sair de você e tocar outras pessoas. Não queira simplesmente receber uma cura aqui à noite. De repente hoje você vai orar agora e vai falar: Senhor, eu quero ser um agente de cura seu aqui nessa terra. Porque quando você abençoa, você recebe. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E às vezes a gente pensa muito em nós. Se você estivesse pensando mais no outro, você estava abençoando o outro e estava recebendo bênção sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu clamo, vem com cura e poder sobre nós. Vai tocando em cada coração essa noite, Pai. Espírito Santo, traz em nós, no nosso coração, o arrependimento. Se há corações de pedra essa noite, Pai, que o Senhor vai quebrando esses corações. Como o Senhor faz com um vaso. O Senhor quebra o vaso, mas o Senhor não desperdiça, porque o Senhor pega aquele barro e faz outro. Por isso, Pai, vai quebrando corações essa noite. Toda a dureza, Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu declaro agora quebrado, Senhor. Eu declaro quebrado, Pai. Pai, manda teus anjos nesse lugar, Senhor, para que cada um vá liberando destinos essa noite. Pessoas, Pai, que eram produtivas no teu reino, mas que em algum momento, ó Deus, se afastaram, esfriaram. A gente acha que desviado é aquele que está fora da igreja. Não, desviado é aquele que perdeu o primeiro amor. Desviado é aquele, Pai, que não te ama mais como amava antes, Senhor. Pai, mas o Senhor tem um recomeço para nós. E o teu recomeço